Agora, presidente, em relação, o senhor está falando sobre pautas que devem ser tocadas aqui em diante, né? Em relação ao plano de contingência que o governo federal está discutindo para tentar amenizar os efeitos do tarifaço de 50% aí sobre os produtos brasileiros que foram impostos pelos Estados Unidos. O governo já sinalizou algum projeto, né, nesse sentido para vocês? Já tem algum tipo de discussão? Qual que vai ser a prioridade disso na Câmara? Marcela, nós temos uma preocupação muito grande com esse ambiente internacional que o nosso país enfrenta. Essa nova decisão do governo americano impor tarifas aos produtos brasileiros pegou não só todos nós de surpresa, como também nos obriga a termos uma preparação para evitar danos à nossa economia, à nossa indústria, aos nossos produtores, aos empregos que são gerados na perspectiva de exportações para os Estados Unidos. E foi isso que a Câmara fez desde o primeiro momento, quando aprovamos a lei da reciprocidade, nos colocamos à disposição do governo federal para ajudar em tudo que estiver ao nosso alcance, para defender a nossa soberania, para poder, de certa forma, fazer essa proteção que o Brasil precisa diante dessas últimas decisões. Sempre também defendemos que, através do diálogo diplomático, nós teríamos o melhor caminho para a solução desses problemas. O governo americano fez uma revisão nessas tarifas, produtos que antes estavam foram retirados, a exemplo do suco de laranja, a exemplo da Embraer, que é uma empresa que é um orgulho brasileiro e seria fortemente impactada diante do primeiro anúncio, que depois dessa revisão ela foi poupada, mas ainda temos muitos outros produtos, a exemplo do café, a exemplo da manga, a exemplo da nossa carne, que estão ainda impactadas pelas últimas tarifas. Numa conversa rápida que tive semana passada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o nosso atual ministro da Indústria, e foi a pessoa delegada pelo presidente Lula para cuidar desses assuntos. Ele me disse que um pacote estava sendo preparado para proteger esses produtores e essas indústrias que continuam afetadas pelas tarifas. E eu fiz questão de registrar que tudo aquilo que coubesse ao Parlamento Brasileiro, à Câmara dos Deputados, nós estamos aqui de prontidão para agir imediatamente para garantir que esses danos possam ser dirimidos e os impactos possam ser, de certa forma, diminuídos. Fazendo esse trabalho, penso eu que estamos agindo de acordo com aquilo que o país precisa, que a nossa população espera, e mantendo sempre esse canal de diálogo com o Poder Executivo para que esses danos que poderiam ser causados por essas tarifas à economia brasileira possam ser evitados. E o que o senhor achou da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que acabou resultando nessas tarifas e também até na sanção econômica contra o ministro do Supremo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes? E também, como é que deve ficar o mandato do deputado? Olha, primeiro dizer que cada parlamentar tem a sua autonomia e a sua liberdade para agir com aquilo que entende ser importante para representar o seu eleitorado. Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país de origem e que tragam danos à economia do país. Isso não pode ser admitido. Da nossa parte, nós temos verdadeira... qual seria a palavra? Nós temos uma posição contrária, digamos assim, a esse tipo de comportamento. Nós não concordamos com esse tipo de atitude. Nós temos aqui que defender o nosso país e eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país, porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam, porque ninguém pode concordar em ter o seu país sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar. Isso não me parece ser correto e não me parece ser condizente com a postura de um deputado federal brasileiro. Com relação às questões inerentes ao seu mandato, nós iremos tratar o deputado Eduardo Bolsonaro como trataremos todo e qualquer parlamentar. Para essa presidência não existe um parlamentar que é mais deputado do que outro. Não existe isso da nossa parte. Então, dentro do regimento, dentro daquilo que rege o nosso Conselho de Ética, é como trataremos o deputado Eduardo Bolsonaro, sem ter a ele dado nenhum privilégio e também nenhum prejuízo pelo fato dele estar aí tendo esse comportamento. Nós temos que aqui agir com imparcialidade, que é isso que
na verdade, a presidência tem que fazer nesses casos e em qualquer um outro que venha a ter qualquer parlamentar aí sendo questionado. Presidente, nesse